Olá, pessoal. Boa noite, muita paz para todos e para todas. Hoje nós vamos concluir nosso tema de reflexão, que é o capítulo sobre a neurastenia, né? Vamos ver, segundo Joana, o desenvolvimento da neurastenia e a psicoterapia para a mesma. E nesse item do desenvolvimento, ela começa nos lembrando que a ansiedade mórbida surge em qualquer período da existência humana. E lembrando, como de outras vezes, que você ter ansiedade é até um certo ponto compreensível e natural. Por isso, ela faz referência aqui à ansiedade mórbida, ou à ansiedade patológica, como se queira. E à medida que a ansiedade mórbida se instala, vão surgir, né, os sintomas inquietantes e dentre os quais a irritação, né, que tem um destaque muito especial. E podem surgir acompanhados da inapetência ou da glutenaria, e essa glutenaria, né, como sendo uma condição de fuga do conflito interno não detectado pelo eu consciente da pessoa. E com o tempo, à medida que o tempo vai passando, os episódios de insônia começam a aparecer, com interrupções do sono, que vão aumentando, inclusive, de intensidade, tornando muitas vezes as noites do paciente muito desagradáveis e o despertar, consequentemente, muito angustiante, né? Muito exaustivo, porque a pessoa não dorme bem, consequentemente não vai ter um dia legal. Então há sempre uma fadigabilidade excessiva, mostrando a preocupação demasiada, às vezes, que a pessoa tem com a própria saúde, com a insegurança no comportamento e assim por diante. No homem, de Joana de Ângeles, os efeitos podem expressar-se também como impotência sexual, enquanto nas mulheres as dismenorreias, tá? Surgem, consequentemente, quando em estado de ativação mais avançado, o processo patológico. E aí vem as paresias, as complexidades nervosas que atormentam a pessoa que sofre dessa enfermidade. Consequentemente, sem a devida orientação ou desprezando-a quando a tem, né? Mais ansiedade acrescenta às suas ações e atividades, piorando consequentemente o quadro. Isso porque muitas vezes a pessoa não se dá conta da problemática e, quando recebe uma orientação para poder ajudá-la no seu processo de recuperação, a pessoa mostra-se resistente, não aceita ajuda, começa a acusar a todos que não a compreendem, não a aceitam, e começa a, de uma certa maneira, culpar todos pela problemática que vivencia. O fato é que, às vezes, a pessoa não quer a devida solução do problema, porque para você solucionar, precisa inicialmente tomar consciência de que tem um problema, tem uma necessidade de buscar orientação, ajuda para superar a problemática. Os relacionamentos, consequentemente, quando a pessoa sofre da neurastenia, né, se tornam cada vez mais difíceis, principalmente por conta do mau humor da pessoa, né, e uma certa dose acentuada de pessimismo, de desconfiança a que a pessoa se entrega. Acrescenta-se a tudo isso os processos físicos de perturbação orgânica, né? Como, como Joana propõe, a estassístoles, a debilidade de força, a sudorese fria e abundante, uma pulsação irregular,
sempre sob a injunção da chamada ansiedade mórbida. Então, a Joana refere-se aqui mais uma vez, como no item anterior que nós analisamos na segunda passada, a neurastenia é uma síndrome grave e que se avoluma no organismo social, devorando muitas vezes, né, belas florações da esperança humana. Normalmente ela é confundida com os transtornos neuróticos e por isso mereceu de Freud uma análise desses últimos, e o conceito de que trata-se de uma repressão incompleta pelo ego, relacionada ao impulso do id que caracteriza a pessoa. Apesar dessa percepção, é importante a gente considerar os critérios de duração e de intensidade, né, conforme Freud, inclusive, classificou as neuroses, em face do conflito desencadeador e da espécie de constituição, inclusive, da pessoa. Mas, mesmo assim, nesses casos, na essência de qualquer conflito, afirma Joana, o espírito insatisfeito com a conduta, assinalado pelo sofrimento decorrente dos seus erros, que necessita de ser reparado, a fim de que haja o equilíbrio da consciência, portanto, a liberação da culpa que nela está embutida. E aqui ela se refere, consequentemente, à jornada que todos os espíritos têm nas suas reencarnações anteriores, onde teve experiências difíceis, dolorosas, por largo período, produzindo inclusive dificuldades de compreensão das finalidades essenciais e nobres da vida. E com o decorrer, né, e o vivenciar de novas experiências, tornam-se muito complexas as ocorrências que devem ser conscientemente trabalhadas. E, quando não, vai dar lugar aos conflitos que se transferem de uma para outra reencarnação, gerando distúrbios comportamentais, indecisão, timidez, angústia, medo, transtornos neuróticos, que somente o trabalho paciente da psicoterapia, segundo Joana de Ângeles, e da renovação pessoal logram superar. Nessas análises das reencarnações sucessivas, nós vamos encontrar as melhores respostas para toda sorte de perturbação e de impulsos incontroláveis que aturdem a criatura humana. Veja que aqui, mais uma vez, né, o Espiritismo nos esclarecendo que somos espíritos imortais, estamos hoje reencarnados, trazemos conosco um passado às vezes cheio de complexidade, de problemas, e que se manifestam na existência atual, requerendo o devido cuidado, o devido controle, para que a gente possa se liberar dessas problemáticas trazidas de experiências transatas, principalmente a culpa, que pode estar inconsciente, mas que nem por isso deixa de resultar em perturbações na vida atual. E somente o autodescobrimento, o autoconhecimento, a autoobservação, a tomada de consciência de quem se é, onde está, como está, o que pode fazer para melhorar, vai fazer com que a pessoa possa sair desse quadro e aproveitar melhor a sua existência física. Joana também vai afirmar uma coisa muito interessante, que é a questão das pessoas astuciosas. Daí porque a astúcia, que normalmente caracteriza o primarismo do ser humano, é responsável por muitas atitudes infelizes que supõem compatíveis com os objetivos de se lograr os resultados satisfatórios que se almeja, e com isso a pessoa se utiliza de todos os recursos ao seu alcance, e normalmente recursos incorretos, ignóbeis, para conseguir o seu intento. Acreditando, portanto, a pessoa astuta
que o outro que compartilha da sua existência é uma pessoa ingênua, alheia, portanto, na sua ignorância em torno dos métodos utilizados. E esquece-se, consequentemente, de que a própria consciência é o juiz soberano e reto que não pode ser enganado ou ludibriado. A gente pode enganar o outro, ludibriar o outro, mas não se engana a si mesmo sem que se autodescubra nessa situação, impondo-se consciente ou inconscientemente as punições reparadoras como recurso para a retomada da tranquilidade da sua consciência. Eis porque a gente vê, né, uma soma grandiosa de tormentos, inquietações que parecem não ter uma causa plausível, uma procedência, quando em realidade são o resultado dessas experiências anteriores, desses comportamentos morais negativos que a pessoa se permite na existência atual e que tem a sua base, digamos dessa forma, nas suas existências anteriores. E a terapia proposta por Joana para essa questão é a psicoterapia, como ela diz, que é portadora de excelente arsenal de recursos para atender o paciente neurastênico. Inicialmente, é indispensável que o paciente, aqui como ela chama, reconheça o estado em que se encontra e opte pela ajuda que lhe será valiosa, predispondo-se à aceitação do tratamento. Sem isto, não tem o que se fazer. Mediante os estímulos, portanto, que a psicoterapia vai lhe oferecer, vai ocorrer a remoção da culpa e dos tormentos internos através de uma análise cuidadosa da realidade em que a pessoa se encontra, alterando-se assim os impulsos, né, que traz consigo de uma forma desnorteada, para que ganhe uma ordenação, né, para poder a pessoa então movimentar-se no trabalho da sua autorrealização e, consequente, ir se liberando da autopunição a que se atribui, a que se impinge, né? Abrindo assim campo na área mental para novas ideias, novas possibilidades e experimentando, consequentemente, um prazer durante a execução das atividades que realiza. Então, é interessante a gente parar e pensar que, normalmente, aqueles que são buscadores, são idealistas, né, correm atrás dos sonhos a serem realizados e se entregam a esses esforços, muitas vezes sem estafa exaustiva, mesmo que haja a presença do cansaço, mas não é uma coisa exaustiva, vai então contar com as suas próprias energias e vai experimentar um cansaço que é natural e que logo mais é devidamente corrigido com o devido repouso, né? Onde vai encontrar a renovação das suas forças e continuar na busca dos seus sonhos e dos seus ideais. No caso da neurastenia, é importante a terapêutica psicológica, né? Conforme ela afirma, e aqui ela faz uma colocação muito interessante, e que vai de encontro ao que nós colocamos no encontro anterior, quando ela propõe você procurar um neurologista ou um psiquiatra quando se perceber nesse estado de neurastenia. Aqui ela propõe que a terapêutica psicológica substitui perfeitamente a de natureza psiquiátrica. Agora ela faz a ressalva, devendo-se evitar as recomendações para o uso de drogas químicas, exceto quando, aqui é importante, o quadro se apresentar caracterizados por transtornos mais graves em trânsito para a queda em alienação esquizofrênica. Então, a proposta aqui de Joana é que você procure a psicoterapia,
O psicoterapeuta que vai cuidar de você, vai te orientar, vai avaliar a necessidade da medicação e vai lhe recomendar um psiquiatra, porque é importante começar por algum lugar. E quando se percebe que a pessoa não está conseguindo o que deveria, ou então o quadro se desenvolve dentro de uma possibilidade de maior gravidade, aí precisa então do neurologista, do psiquiatra, do médico, para entrar com a medicação para auxiliar nesse processo psicoterapêutico. Isso porque ela coloca, eu entendo que é a conversação com o psicoterapeuta que vai lhe ajudar a encontrar as possíveis causas para a sua problemática e, assim, resolvendo os conflitos internos que se traga, seja da infância, da adolescência ou da própria fase adulta, e à medida que vai se percebendo que às vezes traz consigo uma culpa escondida, né, traz consigo uma insatisfação perante a vida, traz consigo frustrações com relação a várias situações experienciadas, vai ensejar a aceitação da própria realidade e assim buscar superá-la através das propostas que lhes são sugeridas no processo psicoterapêutico. Ocorre que pode acontecer da pessoa melhorar, haver uma recidiva, né? E normalmente isso às vezes acontece, e aí a importância, mais uma vez, citada por ela, da psicoterapia, para que receba o devido encorajamento a fim de prosseguir na sua luta diária, na sua busca, até lograr a perfeita, o perfeito ajuste, o perfeito equilíbrio para a situação porventura experienciada. Como em outras situações aqui estudadas, mais uma vez ela relembra a importância da psicoterapia espírita, principalmente a da bioenergia, conhecida por nós como sendo os passes, né? Os passes que são dados nas casas espíritas, o uso da água fluidificada, a frequência às reuniões doutrinárias de estudos para se renovar o quadro mental, despertar novas ideias, novas possibilidades. Já que o paciente neurastênico espera sempre encontrar a compreensão de todos. Normalmente, quem vive esse quadro tem essa expectativa. Só que não é fácil você viver, conviver com uma pessoa dentro desse quadro. Daí a importância de se ter uma rede de apoio, familiares, amigos, colegas de trabalho, a própria sociedade como um todo, mas nem sempre é isso que acontece. Principalmente porque, às vezes, as pessoas dentro desse quadro têm uma resistência a aceitar que tem uma dificuldade, que tem um problema, que está doente e precisa de ajuda. E eu penso assim que, normalmente, assim, dentro desse quadro, é como se a pessoa achasse que é dona do próprio nariz, sabe o que está fazendo e muitas vezes não sabe o que faz. E vai metendo, como se diz no popular, os pés pelas mãos e complicando mais a situação. Então, nem sempre o neurastênico vai ter essa ajuda, que seria importante, né? Mas vai fazer o quê? Quando se tem, né, melhor ainda. Mas quando não se tem, a pessoa precisa, de qualquer forma, ter essa tomada de consciência de que tem um problema e precisa solucioná-lo. E como solucioná-lo? Tomando a consciência da existência dele e buscando ajuda onde for necessária para que possa superar o quadro neurastênico. Então, é sempre viável, de Joana, a cooperação fraternal daqueles que estão próximos da pessoa enferma, buscando trabalhar com, com ela em favor da sua recuperação. E aí envolve a necessidade de compreensão, de compaixão, de paciência, de determinados valores e que às vezes a pessoa tem dificuldade de expressar
E às vezes chega numa generalização de que a pessoa que não quer e assim. Não, é difícil, é complexo, às vezes a pessoa realmente não está querendo, mas é aquela velha história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem que continuar insistindo, né? E a importância das propostas da doutrina espírita em forma, inclusive, segundo Joana, de psicoterapia em grupo, que não é uma coisa muito comum de nós encontrarmos em nossas casas espíritas, que atende perfeitamente a essas necessidades humanas, individuais e coletivas, iluminando as consciências, amparando, consequentemente, os sentimentos e orientando a razão para os rumos libertadores da paz e da autorrealização. É interessante a gente observar que, com essa visão diferente a respeito do mundo transitório e a certeza da imortalidade do espírito, os horizontes a serem conquistados ampliam-se e incomparável alegria começa a tomar conta do indivíduo e atravessa essa porta estreita ou essa estreita passagem por onde vai caminhando, antegozando, consequentemente, aquele momento de uma paisagem mais prazerosa no futuro, que não se faz tão distante. E é desse modo que o paciente neurastênico adquire autoconfiança, repouso, torna-se para ele muito refazente das suas energias, das suas forças, torna-se gratificante, permitindo que os fenômenos da perturbação acabem cedendo lugar ao equilíbrio para que possa então estabelecer-se a saúde emocional. É importante, portanto, a gente lembrar que se nós nos encontramos dentro de um quadro como esse aqui apresentado, da neurastenia, buscarmos a ajuda psicoterapêutica. E a partir daí, se precisar, buscarmos a ajuda médica para nos auxiliar com a medicação necessária, a fim de que possamos superar o problema. Porque se não for devidamente cuidado, ele vai avançar o problema para situações mais graves, ampliando cada vez mais a ansiedade para se tornar, portanto, patológica, podendo até mesmo a pessoa depender da sua constituição, do seu mapa kármico, cair num estado de esquizofrenia. Vamos pensar nisso, meditar e, se nós precisarmos, buscarmos a devida ajuda. No próximo encontro, estaremos iniciando o capítulo 12, que vai tratar sobre a drogadição. Até lá. Um abraço.